muito ruim. Oi, meu nome é Nathalie, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos, no estado do Colorado, e hoje eu vou falar pra vocês como se tornar uma au pair em 2025 e como foi o meu processo. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é se você se encaixa nos critérios para se tornar uma au pair aqui nos Estados Unidos. Você tem que ter entre 18 e 26 anos incompletos, ou seja, você tem que vir antes de completar 27 anos. Você precisa ter a carteira de habilitação, categoria B. Você precisa ter pelo menos inglês intermediário e também ter horas de experiência com crianças. Dependendo da agência, você pode contar com horas que, por exemplo, você cuidou de um primo, de um irmão. Tem agências que não aceitam, mas você precisa também de uma referência externa. Algum lugar que você trabalhou, não precisa ser carteira assinada, mas eles vão entrar em contato com essa pessoa para saber como foi o seu trabalho, o que você fazia e para ter uma referência mesmo. Você também tem que ter disponibilidade para ficar pelo menos um ano no seu intercâmbio. Não que você não possa desistir antes, caso você queira, mas eles perguntam se você tem essa disponibilidade para ficar pelo menos um ano no programa. Você também não pode ser casado, ter filhos, e tem mais alguns critérios, mas assim, não muito específicos. Por exemplo, eles pedem também antecedentes criminais e coisas do tipo. Se você tiver alguma enfermidade, alguma coisa assim, eles podem implicar com isso, digamos assim. Vão pedir um exame de saúde também, inclusive, para colocar no perfil. Tem um detalhe importante nessa questão de saúde, que já vi muitas pessoas serem reprovadas no teste de perfil por ter alguma condição assim psicológica ou depressão ou coisas do tipo. Se você falar que você toma remédio controlado, pode ser que eles não aprovem o seu perfil. Tem alguns critérios que podem te desclassificar, mas são pontos muito específicos, então não tem como eu listar tudo aqui que pode te desclassificar. Depois de saber que você se encaixa nesses critérios, você vai então procurar uma agência que faça o intercâmbio de au pair. Eu vou deixar aqui o link de algumas, as mais famosas assim que eu conheço, para vocês poderem estar dando uma olhada no site ou estar entrando em contato. E eu vou falar para vocês como foi a minha experiência com a agência que eu escolhi, que foi a Cultural Care, que eu particularmente gostei bastante. A primeira coisa que eu fiz foi entrar pelo site, entrar em contato com eles e agendar minha entrevista de perfil e de inglês, que são feitas ali ao mesmo tempo. Eu paguei R$40, foi no começo desse ano, né, 2023, eu paguei R$40 para fazer essa entrevista e eu falei assim, eu não sei se eu tenho inglês adequado, então eu vou fazer essa entrevista como teste e depois, se eu não passar, eu faço de novo. Se perder no teste de inglês, você consegue remarcar uma entrevista, mas se você perder no teste de perfil, eles geralmente desclassificam a pessoa e você não consegue fazer de novo um teste de perfil, porque nesse teste de perfil, basicamente, eles vão ver se você leva jeito com criança, o que você gosta de fazer com criança, então a partir daí eles vão ver mais ou menos qual é o seu histórico com criança e se você realmente leva jeito. Então tenham muito cuidado com o que fala em relação à criança, em relação às suas experiências. E no teste de inglês, geralmente são perguntas repetidas, digamos assim. Você pode assistir vídeos com as perguntas que geralmente caem nessa entrevista, para você treinar um pouquinho ali o seu inglês, treinar as respostas também. Você precisa estar preparado para algumas coisas, porque faz perguntas de emergência, se acontecer alguma coisa com a criança, se a criança cair, o que você faz. Então você tem que responder em inglês e saber direitinho ali qual é a melhor atitude a ser tomada, se é chamar a emergência, se é falar com os pais. Então eles avaliam basicamente isso aí, avaliando o seu inglês e também como você agiria diante de uma situação assim de emergência. Então depois que você passa nesse teste, eles vão te encaminhar a fazer o seu application, que é basicamente o seu perfil na plataforma, onde vai ter fotos suas, de preferência foto com crianças, vai ter coisas que você gosta, vai ter informações sobre você, sobre a sua habilitação também, porque isso é algo importante para as famílias, há quanto tempo você dirige, não que seja um empecilho se você recém tirou a sua habilitação. Geralmente as famílias procuram alguém que tem experiência, mas eu acredito que não é assim um critério que vai te excluir ou que vai fazer aparecer poucas famílias no seu perfil. Eu, por exemplo, eu não tinha tanta experiência e eu deixei isso claro no meu perfil porque eu acho que você tem que ser bem sincero, né, quando você tá lidando com as crianças de outra pessoa. Então eu fui ali sincera, eu falei que eu tinha habilitação há um bom tempo já, mas eu não tinha muita experiência porque eu não tinha carro no Brasil. Então eu deixei isso muito claro nas entrevistas, né, não preciso colocar isso exatamente no perfil, mas nas entrevistas as famílias perguntam qual é a sua experiência, se você se sente seguro. Você vai colocar também alguns exames que eles pedem. Na verdade só pede um exame, eu acho que é raio-x do tórax. Eles pedem também um atestado de saúde simples, assim, que você só precisa ir, por exemplo, em um clínico geral, para ele assinar e você dizer lá que você não tem. Eles perguntam algumas doenças específicas,
acho que diabetes, hipertensão, esse tipo de coisa, você só precisa assinar que você não tem. E se você tem, você precisa falar qual é o seu tratamento, se você consegue lidar com isso, né, fora do seu país. Mais ou menos esse tipo de coisa, mas é uma coisa simples. E também no seu application você precisa colocar um vídeo. Na verdade são 3 vídeos respondendo 3 perguntas. Por que você quer ser um au pair? Por que eu deveria escolher você como au pair e não outra pessoa? No que você se destaca? O que você mais gosta de fazer com as crianças, alguma coisa do tipo assim. São 3 perguntas simples, mas que você precisa responder em inglês, e é bom você assim fazer um vídeo legal, um vídeo interativo. Se você trabalha com criança no seu dia a dia, você colocar um cortezinho ali do vídeo, você brincando, fazendo alguma coisa interessante para chamar a atenção das famílias, né? Isso é muito importante. Enquanto você tá ali preenchendo o seu perfil, que dá um pouquinho de trabalho, você precisa também fazer alguns cursos que a agência exige. São alguns cursos de inglês. São simples, né? São curtos, mas levam um pouco de tempo. Por exemplo, é de uma semana só, mas você tem que dedicar ali 5 horas para estar naquele curso. Pelo menos na Cultural Care você precisa fazer esses cursos, que é dentro da plataforma mesmo, e alguns cursos de emergência. Depois que você faz o curso de primeiros socorros, você faz um teste também, que é em inglês, acontece em inglês, e você precisa mostrar qual vai ser a sua atitude diante das situações de emergência ali na prática, né? Então você faz uma videochamada, alguém que vai estar avaliando, aí ela vai perguntar como você faz para socorrer uma criança que está engasgada, se a criança estiver entre 3 meses e 1 ano, que é uma manobra. Se a criança tiver 3 anos, vai ser uma manobra diferente. Então, você precisa, né, fazer esse teste depois de você fazer o seu curso de primeiros socorros e o seu curso de inglês também. Então, você precisa estar ali, né, estudando os dois, digamos assim, para saber o que ela está perguntando em inglês, porque são assuntos específicos, né? E também para saber como você reagir. Tem algumas perguntas técnicas de quantas vezes você precisa fazer tal manobra ali de respiração ou de alguma coisa, mas é algo que você vai ter no curso, então dá para você se preparar. Depois do seu perfil pronto, que você fizer o seu vídeo application, que você colocar suas fotos, as informações que precisa, que você colocar a sua habilitação e tiver pronto, então o seu perfil vai ser ativado para as famílias poderem ver o seu perfil e entrar em contato. Nesse momento, o seu application não vai estar 100% pronto, porque ele só está 100% pronto depois que você coloca o seu visto. Mas o visto você só tira depois que você tiver um match com a família. Você vai estar lá com o seu perfil online, com as suas informações, com os seus testes na plataforma concluído. Você vai agendar entrevistas com a família. Você pode conversar até com 3 famílias ao mesmo tempo no seu perfil na Cultural Care. Então você pode estar ali fazendo chamadas, tá conversando por e-mail, tirando dúvidas. Depois de algumas videochamadas com as famílias, você pode fechar o seu match, né? Se a família quiser fechar match com você também. Basicamente, você faz entrevistas ali, você explica o que você espera do au pair para a família, se você quer trabalhar final de semana, se você não quer, ou se você está disposto a trabalhar final de semana. Enfim, você vai vendo os critérios, as coisas que a família te oferece, para ver se aquilo se encaixa no que você espera. E da mesma forma, a família vai avaliar você para ver se você se encaixa nos critérios e, enfim, nas expectativas que eles esperam, até vocês concordarem em fechar um match. Depois que fechar um match, a família vai entrar em contato ali com a agência, né, informando que fechou um match. Você também vai fazer isso no seu perfil e você vai receber uma ligação de Boston, que é para confirmar o match, para você falar que realmente fechou o match ali com a família e para marcar uma data do voo. Estejam preparadas para essa ligação. Teve gente que foi reprovada por não conseguir se comunicar nessa ligação de Boston para confirmar. É algo assim muito simples, mas você precisa entender, né, o que a pessoa está perguntando. Por exemplo, me perguntaram sobre o voo, que data seria o voo. Eu fiquei assim meio perdida. Antes eu não sabia dessa ligação que precisava ser feita. E eu fiquei meio perdida ali, eu concordei e eu marquei o voo para uma data assim bem próxima, apesar de que eu queria ir o mais rápido, né, que eu conseguisse, assim, mas eu marquei o voo para uma data bem próxima e acabou ficando um pouco corrido para eu conseguir tirar meu visto, mas no final das contas deu tudo certo. Então é bom você realmente se preparar para essa ligação de Boston também, para entender ali o que eles estão falando. Não é um novo teste de inglês, não é critério, tem pessoas que falam que não é um critério de eliminação, mas eu acredito que se realmente você não conseguir se comunicar, você não conseguir confirmar a data que você quer o seu voo, eles podem realmente, né, te desclassificar ali, porque vai entender que você não está preparado. Depois disso, então, você vai precisar agendar o seu visto, que você agenda isso online mesmo, né, pelo site ali do consulado.
A Cultural Care tem algumas instruções, tem alguns PDFs, né, para instruir como você agendar o seu visto, como você se preparar. Mas também, se você tem a possibilidade, é bom você pagar uma assessoria para te ajudar tanto a preencher ali as informações que você precisa para agendar o seu visto, quanto para te preparar para a entrevista, né? Porque vai ser um outro momento que eles vão avaliar se você está preparada, né? Com o inglês, se você realmente tem experiências com crianças, se você leva jeito, se você não tá tentando ali só sair do país e usando o au pair como uma desculpa. Então, enfim, né, o que é a entrevista de consulado mesmo, para saber quais são as suas intenções no outro país. Então, se você não se sente preparada, se você não tem muitos vínculos, é interessante que você contrate uma assessoria. Geralmente, a agência indica tirar o visto pelo menos 45 dias antes do seu voo. E detalhe, você marca o seu voo antes de ter o seu visto aprovado. Então, você precisa ter uma margem de tempo para, caso seu visto seja negado, você consiga remarcar uma outra entrevista para dar tempo chegar ao seu visto para você conseguir embarcar naquela data. A agência indica pelo menos 45 dias antes, mas eu marquei apenas com 30 dias antes, porque assim que eu fechei o match, eu já quis fazer assim o mais rápido possível. Não indico porque foi uma loucura para eu conseguir fazer os cursos da agência. Eu estava trabalhando na época, então foi uma loucura para eu conseguir fazer os cursos, fazer os testes, marcar as entrevistas. Foi um pouco corrido, então sugiro que você tenha um pouco mais de tempo ali para fazer as coisas de forma mais tranquila. A agência também exige que você vá presencialmente a uma das agências localizadas no Brasil. No caso da Cultural Care, eu acho que tem em Salvador, na Bahia, em São Paulo e em Recife. Eu não lembro se tem em outros lugares, talvez no Rio de Janeiro, ou talvez tenha em outras cidades aí, eu não sei, né? Porque eu estava procurando algum lugar que fosse mais próximo pra mim. Eu tentei fazer em Recife, eu tentei presencialmente em Recife, apesar de, como eu morava em Vitória da Conquista, por alguma razão eu tinha que ir em Salvador, porque a pessoa que estava ali acompanhando o meu processo, me auxiliando, ela era de Salvador, então eu precisava ir em Salvador presencialmente. Porém, o meu visto eu ia tirar em Recife, então pra mim não fazia muito sentido, né? E financeiramente também não fazia muito sentido eu viajar para Recife para tirar o visto e viajar também para Salvador para ir presencialmente na agência. Então, eu dei um jeito lá, tive inclusive alguns problemas, porque eles alegaram que eu precisava, assim, ir em Salvador e não em Recife, mas, enfim, eu expliquei, né, a situação e aí eu consegui resolver o meu problema. Depois do seu visto aprovado, você só vai precisar conferir as suas informações de voo, que vai estar ali no seu application também. Você vai precisar, né, adicionar o seu visto, que vai ser então que o seu application vai ficar concluído e que você vai confirmar tudo para sua viagem, e você vai conferir as informações de voo, data de embarque, local de desembarque também, conexões, esse tipo de coisa. E é isso, depois do visto aprovado, é só esperar a data da sua viagem, se preparar, comprar mala, comprar o que você precisar comprar. Não traga muita coisa, não traga muita roupa, mas traga aquelas coisas que você gosta. Eu, por exemplo, não trouxe muitas roupas que eu gostava, e eu cheguei aqui e tive que comprar, e às vezes assim não é tão legal, não achei calças jeans, né, que eu gosto. Você pode sentir ali uma diferença nas coisas, então se você tem, traga, né, não traga muita coisa, porque provavelmente você vai querer comprar coisas aqui, porque realmente é muito mais barato, mas também não deixe tudo pra trás igual eu fiz. Eu vim com 2 malas, assim, não vou dizer quase vazias, mas que cabia muito mais coisa. Eu me arrependo de não ter trazido coisas, assim, que eram importantes pra mim, que eu só fiz ter que gastar dinheiro aqui pra comprar novamente. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida específica, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar tentando ajudar. E também eu vou estar criando um grupo no WhatsApp pra ajudar as pessoas que querem vir pra cá, que querem fazer o intercâmbio aqui. Em relação aos processos, eu posso dar indicações também de assessorias, algumas questões de inglês também eu posso estar ajudando, né, para quem tem inglês básico e quer aprender coisas específicas sobre au pair. Tive essa ideia de fazer esse grupo, e se eu ver que vocês estão interessadas, eu posso estar lá postando algumas coisas para ajudar. E é bom também fazer conexões nesse processo. É bom ter alguém que está ali no mesmo processo que você, de repente marcar o visto junto, para ir junto para a mesma cidade, o voo no mesmo dia, para você não embarcar sozinho para outro país, de repente essa é uma insegurança para você. Então é bom você fazer essas conexões, e para estar tirando dúvidas também, para estar estudando junto, para estar se preparando junto. Isso é algo muito legal, foi muito positivo. Eu fiz isso, eu estava em vários grupos no WhatsApp, no Facebook, além me conectando com outras au pairs, conectando com outras meninas que
iriam embarcar também. Então isso é algo muito legal e se você estiver interessado, você pode entrar aqui no grupo, que em breve, se eu ver que isso vai ser útil, eu vou estar lá ajudando vocês e tirando dúvidas também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal que eu vou estar postando aqui atualizações sobre o au pair, sempre trazendo dicas pra vocês do processo e de como é a vida aqui nos Estados Unidos. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.